Oi, gente, tudo bem? Vamos continuar aqui com a conversa com a Val, essa personalidade do circo. E eu gostaria que ela falasse um pouquinho mais da infância dela, da família, de como que foi chegar na fase de escolher a profissão, como que ela escolheu, qual que foi o caminho, os estudos. Bom, Natália, para chegar nesse auge da escolha da profissão, eu vou ter que voltar um pouco atrás. Então, quando eu vim embora, né, eu vim da minha cidade, eu tinha 13 anos. Então, eu vim para Belo Horizonte, aí fui trabalhar, né, trabalhei até os 15, 16 em casa de família, e até então eu tinha só a quinta série, né? Depois eu casei, e depois dos meus 2 filhos, que é o Jonathan e a Ana Luísa, eu fui estudar, né? Então, no período que os meninos iam para a escola pela manhã, eu também ia para a escola. E foi aonde que eu me formei o ensino médio, e quando eu formei o ensino médio, eu parti para fazer faculdade, né? Então, quando eu cheguei para fazer o curso, lá só tinha administração, tinha TI, e na época ainda não tinha o serviço social, porque na época foi quando a faculdade Newton Paiva tentou vir para Betim e acabou também não ficando. Eu dei muita sorte na época que eu consegui estudar lá. E aí, entre a administração e tecnologia da informação, eu fiz TI, né? Então, fui estudar à noite, meus meninos ficavam em casa e não tinha também quem olhava. Então, a gente passa por todos esses contextos que todas as famílias passam. E me formei em 2010. E aí, como que eu cheguei na questão especificamente do social, né? No interior, eu trabalhava mesmo com a questão da roça, com a questão da casa, na igreja, né? Na época, na rua, vendendo coisas. A gente trabalhava com vendas de vender rosca na rua, coisas que produzia na cidade e vendia. E eu fui fazer estágio, né? Me formei, estava estudando, quase formando, tinha que fazer estágio lá, aquele estágio que era obrigatório. Então, eu assumi uma coordenação na escola de Terezinha, na escola de Terezinha, na escola aberta, no fim de semana. Então, eu fui um bom tempo na escola aberta, e lá eram as oficinas, né? Com o pessoal da arte, artesanato, futebol. Depois eu fui para o Proviver, trabalhei um tempo no Proviver, fazendo estágio. Primeiro foi fazendo estágio, depois eu fiquei um tempo contratada no Proviver. Aí no estágio eu fui para a área de TI, aí tinha os meninos da PUC, tinha os meninos do Pitágoras, tinha um grupo bom lá dessa área. Fiquei lá fazendo meu estágio e especifiquei mais na questão de gestão de RH, né? Eu gostei mais dessa parte, de lidar com pessoas. Aí eu dei aula para os adultos. Lá a gente tinha um grupo de informática dos adultos, os senhores do bairro, a gente dava aula lá à noite, e à tarde era para os meninos, eu dava aula. E aí eu acabei gostando muito do trabalho, né? Comecei a inserir mais nesse contexto da arte. E depois que eu saí do Proviver, passou-se um tempo, eu fui indicada, né, através do Salão de Encontro, para estar no Circo Todo Mundo. Cheguei e fiquei até hoje. Aí depois que eu formei TI, eu fiz uma pós-graduação em sustentabilidade de projetos e estou querendo estudar mais, mas ainda não consegui, ainda não arrumei esse tempo. Mas é uma área que eu aprendi a gostar muito. Delícia, história bonita, né? A dela. E assim, para quem está nesse momento de escolher uma profissão, assim, tem alguma dica, alguma... Olha, a dica que eu daria é fazer o que gosta, sabe? Então, assim, acordar e ter vontade de trabalhar, ter vontade de estar naquele lugar, é sinal que gosta de fazer o trabalho que é designado a fazer. Então, hoje a escolha da profissão, ela é uma escolha muito pessoal, né? Isso eu vejo que os adolescentes hoje eles estão muito sem expectativa de
de vida, sem expectativa do que fazer. Então, é uma busca constante. Eu acredito que eles têm que experimentar, mas eles têm que saber que tem que gostar. Porque se você não gosta, você não vai fazer com amor, você não vai fazer com cuidado, e você vai deixar coisas passar. E às vezes a gente dando o melhor da gente, a gente tentando fazer o melhor, né, que a gente é falho como ser humano, a gente ainda não consegue. Então, a dica é fazer o que ama, fazer o que gosta, e assim vai estar, onde quer que esteja, sabe? Vai estar fazendo um bom trabalho. Eu costumo sempre falar para a equipe, para os meninos que sempre esteve de estar com a gente, que onde quer que esteja, que honre o nome dele. Porque a porta sempre vai estar aberta. E é sempre bom você ir e poder voltar em algum lugar. Eu acho que você deve sempre prezar, fazer um bom trabalho enquanto você estiver ali. Essa é uma coisa que eu prezo e que eu acredito que o grupo, né, pode fazer. Show. Aproveitando aí que você falou de equipe, como é que é assim, essa questão de coordenar as pessoas, de equipe, trabalho em equipe, que nem sempre é fácil? Olha, é uma tarefa muito difícil a questão da gestão de pessoas. Porque as pessoas, cada uma tem um perfil, cada uma tem um gostar, cada uma tem um jeito de ser. E nem sempre elas estão abertas a aceitar, né, o que você fala, ou aceitar uma sugestão sua. Então, o trabalho em equipe, ele tem pessoas de várias formas, né, de várias maneiras. E a gente tenta e procura fazer uma gestão onde você possa ter esse trabalho mais unido, trabalho em grupo, e não é fácil. Não, então, assim, a palavra coordenação parece que já direciona tudo para o seu lado, né, o que pesa muito, e não é bem assim. No nosso caso, que a gente procura sempre estar conversando e sempre estar tentando resolver as coisas da melhor forma possível, né? E eu gosto de trabalhar com pessoas que têm flexibilidade, né? Porque é muito difícil você trabalhar com quem não aceita, né, o seu posicionamento, sempre vai para o lado contra. Então, é difícil montar uma equipe. Na nossa área, por exemplo, no circo, eu falo que é difícil você achar um instrutor, um professor, ou uma pessoa para trabalhar com você que entenda da arte, que também é um educador social. Quando você acha essa pessoa que tem as duas coisas em um, é um ganho. Com certeza. E o que te motiva a continuar, não desistir, né? Porque não é uma coisa simples assim, igual a vida de qualquer um, igual todas as profissões, todos os hobbies. Olha, eu acho que o colorido do circo, as pessoas, a arte em si, ela já é um convite, né? Então, às vezes a gente fica cansada, a gente quer só descansar, né? Mas aí a gente pensa, não, a gente tem que fazer, a gente tem que continuar, a gente tem que seguir em frente, porque tem sempre pessoas que dependem um pouco daquele espaço estar aberto, de você estar fazendo o seu trabalho. Eu falo que quando a pessoa assume um compromisso de dar uma aula, de estar com a sala de saber aberta, ou o brechó aberto, ou de atender ali naquele portão, ele tem que entender a importância da fala, sabe? Eu falei que vou estar ali tal dia e tal hora. Então é importante que esses compromissos sejam realmente feitos. E isso gera credibilidade, gera confiança, e fortalecimento de vínculos, que pode dar um resultado ou não, mas é uma coisa que eu prezo. E o circo em si? Você foi quando criança, foi quando adulto? Teve alguma diferença de ter ido antes e depois de trabalhar no circo? Visão? Eu jamais imaginava que ia trabalhar no circo. Na minha cidade tinha assim, e olha que interessante, na rua lá de casa, por mais que seja a rua do cemitério, que a gente mora lá, a gente mora na rua do cemitério, mas a gente tem um gramado gigante. E lá eles montavam às vezes o circo, ou mais afastado da cidade. E aí tinha os cortejos, né? As pessoas desciam, os acrobatas, fazendo toda aquela
aquela alegria na cidade. Cidade do interior, quando o circo chegava, virava uma festa. E fica assim marcado na memória, né, na cabeça da gente. E eu nem imaginava que poderia existir um circo que dava aula de circo e que ao mesmo tempo transformava a vida das pessoas, como hoje eu vejo o circo de todo mundo fazendo. Show! Então, eu fui a última a chegar da equipe, né? Estou muito contente de estar aqui fazendo parte desse projeto lindo, encantador, né? Que nem eu fico nesse momento tão complicado, né? De pandemia. Mas conta pra mim, assim, a chegada dele em Betim, a trajetória, quem que é. Bom, o circo ele chegou a Betim em 2009, né? Foi uma parceria feita pela FUNARTE, né? Fundação Artística Cultural de Betim. Então, em 2009 eu me lembro quando o circo chegou, em 2009 eu estava trabalhando no ProViver, e eu me lembro que os meninos da equipe de jornalismo do ProViver que foi filmar a chegada do circo em Betim. Então, olha pra você ver que loucura. Eu acompanhei, né? Eu estava num outro projeto social, mas acompanhei a chegada do circo via a equipe de jornalismo do circo do ProViver. Então, ele chegou em 2009, foi instalado no Maneirinha, iniciou o trabalho e eu cheguei no circo em 2011. Então, ele veio através de contatos, né? Feitos com a instituição Circo de Todo Mundo e a Fundação Artística Cultural de Betim, que chegou, foi montado lá e ficou até 2014. O circo ficou no bairro Bandeirinha, saímos em 2015. Até 2015 a gente construiu uma história no bairro Bandeirinhas. Então a comunidade do bairro Bandeirinhas ajudou a conseguir também esse espaço aqui no Bueno Franco, porque através do bairro Bandeirinhas as mães foram conversar com o prefeito na época, os meninos, nós fizemos vários cortejos na praça, em frente à Câmara, na praça Tiradentes. Então, assim, os alunos do circo de todo mundo queriam que o circo permanecesse em Betim. E os meninos começaram a fazer um movimento nos fóruns, no Conselho da Criança, para a permanência do circo em Betim. Então, lutamos na época para que ele ficasse em Bandeirinhas, mas não conseguiu terreno naquela época. E foi aonde fomos convidados, né, através da Secretaria de Esporte, através da Prefeitura na época, e chegamos aqui no Bueno Franco através de 2 audiências públicas que teve na Igreja de São Judas Tadeu, com a participação da escola, com a participação de uma comissão que chama Comissão da Matinha, e nos instalamos aqui no Bueno Franco desde 2015 e estamos aqui até hoje. Bom, conta pra gente, assim, do hoje no circo, como estão os projetos, quais são as próximas ações, convida pessoal. Então, nesses meses de pandemia, né, o nosso trabalho foi totalmente online, então tivemos que nos reinventar e fazer um novo significado para dar aulas online. Então, as aulas de circo, as aulas de formação humana, tudo foi para o contexto via remoto. E dentro desse contexto também nós vamos realizar agora, dia 19, né, às 14 horas, o nosso 3º encontro municipal de crianças e adolescentes, onde a temática é trabalho infantil e políticas públicas, dentro desse contexto dos direitos humanos e do trabalho que foi realizado nesse período de 6 meses, que foi esse período de pandemia. Então, o processo de encontro é onde que vai haver debate de discussões sobre essa questão do trabalho infantil, os direitos, né, da criança e do adolescente com relação às políticas públicas, o que na nossa cidade os meninos reivindicaram. Então, tem algumas propostas que os meninos, durante as rodas de conversa, eles já foram trazendo para a gente. E aí o convite ele é aberto, né? A gente vai fazer as rodas de conversa pelo Zoom, transmitir o espetáculo Circo Vida às 15h30 para toda Betim, para toda a cidade, quem tiver acesso a assistir. E essa construção dessas propostas
que depois de prontas serão encaminhadas para o sistema de garantia de direito, que é o Conselho da Criança, o CNPq e o governo, né, as autoridades que colher essas propostas e de alguma forma atender essa população que é a criança e o adolescente subjetivo. Encerra pra gente falando de um sonho seu. Eu quero ainda fazer aula de dança, aprender a tocar violão e continuar estudando. Essas são as coisas mais urgentes que eu quero fazer. Tem outras, mas essas já estão na minha listinha de prioridade. Show! Quem quiser saber um pouquinho mais, digita lá que a gente responde alguma curiosidade, alguma coisa. Muito obrigada. Com Deus.